Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição inaugural e especial desse nosso novo programa, né? Esse programa que foi idealizado já no ano passado, um programa em comemoração aos nossos 15 anos de atuação do Grupo Roma BC. Essa empresa que eu, Rosane, fundei, que tanto tem orgulho, amor, paixão e o qual me motiva todos os dias a seguir aí na minha carreira e na minha profissão. Eu espero que vocês, através desse programa, consigam aqui conhecer excelentes pessoas, excelentes histórias que nos transformaram ao longo dessa jornada, que tem nos tornado melhor a cada dia e que possam servir de inspiração também para os negócios de vocês. O nome desse programa é Na Linha de Frente, Ponto de Virada. Por que foi escolhido esse nome? Porque vocês vão ter aqui na linha de frente pessoas especiais que nos agregaram muito valor nessa jornada e elas trarão um ponto de virada, ou seja, algo que de fato mudou a jornada delas, ou como pessoa, ou como empreendedor, ou que transformou a vida dos negócios. E durante todos os episódios, quem vai estar aqui comigo de host, né? Quem vai estar comigo aqui conduzindo esse programa é o meu querido sócio Lauri. Hoje estamos os dois à frente do Grupo Roma BC e vai ser um prazer, Lauri, dividir contigo esse programa tão especial. E quem está aqui acompanhando, pessoal, fica até o fim, porque nós vamos fazer nessa edição especial, nós vamos falar sobre a nossa jornada, o nosso ponto de virada, né? As linhas de frente que a gente encarou, né? Vamos estar de frente aqui um para o outro nesse bate-papo. Lauri, para o pessoal que ainda não te conhece, aí se tu quiser falar um pouquinho de ti. Olá, pessoal. Olá, Rosane. Muito obrigado pela tua iniciativa, né? A gente anda junto há muito tempo, né? E quem é o Lauri, afinal de contas, né? O Lauri é um contador, né? Mas antes de contador, eu diria que sou empresário, né? Eu faço parte do Grupo Roma BC, junto com a Rosane. Então, a gente está aí atuando, né, no Grupo Roma, fazendo o melhor para o cliente, né? Então, o Lauri começa a sua história já há muito tempo atrás, né? Quando eu iniciei na contabilidade lá nos anos 90 ainda, fazem muito tempo isso, né? Então, eu já tenho mais de 35 anos de vivência em contabilidade. Comecei trabalhando numa empresa, né? Mas em 2002 eu abri o meu escritório de contabilidade, né? Parti para minha carreira solo, né? Abri no meu escritório, né? Já iniciei de cara com 3 funcionários, né? Então já iniciei com uma certa estrutura, né? Então já vinha atuando no mercado aí há muito tempo. Mas, com o passar do tempo, né, as coisas vão evoluindo, e eu sou um cara que acredito muito nas pessoas, né? Então, eu sempre tive essa necessidade de ter mais pessoas comigo pensando estrategicamente, pensando na contabilidade, né? Poder pensar no futuro das empresas, né? E assim por diante. Então, ali em 2015, surgiu o convite da Roma, de eu me juntar na Roma, e aí a gente partir para uma estrutura um pouco maior, né? Então, a partir de 2015, a gente fez a sociedade junto com a Rosane e outros sócios que nós tínhamos na época, né? Hoje a gente está sozinho nós dois, né? Partindo como empresários nós dois, né? Mas a Roma de 2015 para cá, né? Então, eu faço parte e eu gosto muito, assim, né? Dessa parte estratégica que a Roma tem. Ela é diferente, né, como escritório contábil. Eu já tinha um escritório antes, que era um pouco mais tradicional, mas eu sempre senti essa necessidade de ser algo um pouco melhor para o cliente. E a Roma tem essa característica, né, de ser uma estrutura que é mais voltado à consultoria, né, a ser um pouco mais preocupada com o cliente, em estar ensinando o cliente o básico, né? Eu sempre tive essa característica de estar dizendo para o cliente, as coisas funcionam assim, por causa disso, por causa daquilo, né? Não interessa o que é, né? Então, simplesmente fazer contabilidade é uma coisa, e dizer para o cliente, está aqui tuas coisas, não é a minha característica, né?
Então, a Roma me completou nesse sentido, né? A gente se completa e a gente gosta de fazer isso, de ensinar o cliente, né? Então, essa parte, ela faz parte da veia da Roma. Agora a gente já está partindo, né, para uma etapa nova aí do Brasil, que é a reforma tributária, né, que em 2025 vamos ter muitas novidades. Então a gente também já está começando a se preparar e para conseguir preparar o cliente também. É mais uma etapa de ensino que a gente vai ter com o cliente, né, de preparação do cliente, mas antes a gente precisa se preparar também. Então estamos aí, né, faço parte dessa maravilhosa, né, sociedade, e eu gostaria, Rosane, que você se apresentasse também, então. Que legal, Lauri. Primeiro quero te agradecer por esse tempo juntos, né? Eu acho que a gente conseguiu construir muito mais que uma sociedade, uma amizade tão bonita, né? Eu quero dizer aqui, né, para todos que o Lauri, de fato, hoje é uma parte muito importante da minha vida, em especial a profissional, mas a gente também acaba, no dia a dia, conversando muito sobre vida, sobre estudo, futuro, né, lazer, trabalho, espiritualidade e tantas outras coisas que eu sempre falo que não tem como a gente deixar o ser humano lá fora e entrar o empresário, né? A gente é uma coisa só e obrigada pela pessoa que tu é, né, e por estar contigo aí. Bom, a Rosane, quem é a Rosane, né? Primeiro eu quero dizer que eu tive muita dificuldade profissionalmente, e aí eu vou falar da Rosane profissional primeiro e depois mais da minha parte pessoal, mas eu tive muita dificuldade lá na hora de preencher o formulário da Lebes, né? De colocar qual seria a minha profissão, né? Eu acho que muitos empreendedores passam por isso, né? Eu desde muito pequena, de muito jovem, eu sonhava em ser professora, eu era aquela que arrumava as bonequinhas uma do lado da outra e dava aula para as bonecas, né? Eu brincava de escolinha o tempo todo e eu não lembro quando eu decidi ser professora, né? Isso foi muito, muito antes de eu entender o que era, de fato, uma profissão. E quando eu escolhi esse caminho da educação, eu queria dar aula de educação artística, que era meu grande sonho, né? Eu sou uma pessoa das artes, eu sou apaixonada por arte. Então, mas o destino, meu pai, junto com ele, Deus, né? Não sei quem fez um movimento, aí eu acabei indo para esse universo dos números, né? E eu trabalhei na grande empresa, então, vim de multinacionais, tive a sorte, a oportunidade de começar minha graduação e já começar numa grande empresa, minha experiência profissional. E a partir de então eu percebi lá num determinado momento que na grande empresa eu trabalhava muito e era muito difícil conciliar. Né? Era muito difícil, eu trabalhava com custos, né? Trabalhava com gestão. E aí, quando chegavam os fechamentos de mês, eu na época trabalhava com 17 empresas do Brasil e do exterior, e eu tinha que consolidar os resultados gerenciais e ensinar os managers, né, os gerentes de unidade a apresentar para a presidência os relatórios. Então, eu ajudava eles a ler esses relatórios, que é muito semelhante ao que a gente faz hoje na Roma, na etapa do comitê de gestão. Preparar eles para isso. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu amava aquilo. Eu transbordava paixão por aquilo, porque eu, de certa forma, eu estava educando eles, né? O meu braço, minha veia professora veio dali. E aí, a partir dali, então, eu comecei um amigo, né? Um marido de uma amiga me disse que ele era gerente de banco e tinham, então, empresas que precisavam de números mais corretos para tomada de decisão e não conseguiam ter crédito no banco porque a informação era ruim, o empresário não sabia o quanto ganhava, o quanto gastava, não sabia fazer gestão. E como uma forma de conseguir conciliar o estudo no mestrado, né, conseguir estudar, conciliar, e se tiver algum colega aqui do mestrado, parceiro, cliente daquela época, antes da Roma nascer, há 15 anos atrás, né, vai lembrar de quando eu falava que a Roma era apenas uma ideia, né? Então, a Roma nasceu antes dela existir de verdade em formato de CNPJ, e quando eu fundei foi nesse sentido da gestão, né? E hoje eu sou muito feliz no meu trabalho, porque eu consigo conciliar o meu interesse em ajudar as pessoas, que é algo que eu amo, com também o educar. Na verdade, eu vejo o Grupo Roma como uma grande empresa de educação, né? Que através da forma didática que a gente trabalha, através do nosso jeito empático, né? A empatia genuína que a gente transborda, que é olhar para o cliente, entender a situação dele, levar a melhor solução, eu consigo estar educando ele financeiramente também. Então, para mim, isso é sob propósito de vida, né?
E eu costumo dizer que é muito mais sobre a gente colocar a dor do cliente em primeiro lugar, ou seja, curar essa dor para que ele consiga viver melhor, do que propriamente executar as nossas operações no dia a dia. Então, a Rosane, profissionalmente, ela é uma apaixonada por gestão. Se me fala uma novidade em relação à gestão, eu saio correndo para estudar, para que eu consiga aplicar. Então, me considero super inovadora, né? Sou rápida no gatilho, né? Nesse sentido. E sou uma estrategista de negócios. A minha cabeça, ela pensa em negócios naturalmente durante muito tempo do dia, assim. E sempre que eu tô com um empresário, eu tô tentando descobrir uma forma de ajudar ele a ganhar dinheiro, a fazer negócios melhores, tentando arquitetar um plano aí para que ele consiga sair melhor dessa. Então, é um prazer, assim, compartilhar com tantas empresas, né, Lauri? Nesse período todo, a Roma foi fundada há 15 anos atrás, na garagem da minha casa, né? Num momento que eu estava sozinha para pagar os boletos da minha formação na época, e logo eu vi que não dava para ser sozinha, né? E aí eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo, que está até hoje no escritório, que se chama Carol, né? A Carol começou no primeiro mês da Roma, né? Eu até tenho que olhar que data de fato ela começou, mas acho que foram 30 dias após a fundação. Está conosco até hoje, se Deus quiser vai continuar conosco aí por muitos e muitos anos, e a Carol foi uma bênção na nossa vida, no sentido de conseguir me ajudar nesse processo de construção desse grande sonho, né, Lauri? Que legal, ela cresceu junto com a Roma, né? Exatamente. Então, ela nasceu na Roma e cresceu junto, né? Então, é muito legal a gente ver pessoas assim que se empenham, né, e se preocupam com o crescimento, né, e com o fortalecimento da gestão da empresa, né? E eu acho que quando a gente se propõe a empreender, né, acho que o empreendedor brasileiro, ele tem muito disso. Eu acho que vocês vão curtir bastante as pessoas que a gente vai trazer aqui. Espero que sim, nos contem, né? Aí se vocês vão gostar de fato, mas eu sou apaixonada pelos casos e as histórias que a gente tem no escritório hoje. O que eu mais gosto da minha profissão é estar em contato com as pessoas. Então, a gente tem casos no escritório hoje, pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho a sua trajetória, a sua empresa, guiar através dos seus números, que são fantásticas no que fazem, que às vezes estão um pouquinho desorganizadas em algumas áreas por falta de conhecimento, muitas vezes, né? Empreender no Brasil não é fácil, entender de imposto mais difícil ainda. Então, o empresário acaba precisando desse suporte para conseguir colocar essas forças do negócio no seu lugar, né? E acho que Deus foi tão bom conosco que a gente tem a oportunidade aí de trabalhar ajudando pessoas reais, né? Pessoas incríveis com produtos que transformam a vida de outras pessoas e que através da força do dinheiro, da força das finanças, conseguem se estruturar, se estabilizar, contratar pessoas melhores, né? Então, acho que é sobre isso. E, Lauri, fala para mim um pouquinho aí da Roma, né? O Lauri, pessoal, para quem não entende um pouco da nossa estrutura, está conhecendo a gente melhor agora, acho que esse podcast também é uma oportunidade de vocês nos conhecerem. Comentem aqui embaixo do programa, ó, alguma história que vocês têm com a gente nesses 15 anos, né? Vou gostar de ver. Alguma coisa aí que vocês conseguiram, alguma orientação que a gente deu, alguma coisa que vocês sugerem que a gente melhore também. Eu sei que tem um pessoal que nos acompanha aí meio direto. E, Lauri, assim, eu queria te fazer uma pergunta aí, uma curiosidade, né? Como é que alguém, eu sou contadora também, né? Mas como é que alguém um belo dia acorda e pensa, meu Deus, serei contador? Né? Como é que alguém escolhe contabilidade como profissão, Lauri? Como é que foi contigo? Por que contador? Eu vou te dizer que a minha primeira paixão na época não era ser contador, né? Antes da Úrsula? Antes da Úrsula, né? Muito antes da Úrsula, né? Na verdade, eu casei com a Úrsula no mesmo ano que eu abri o escritório, né? E ela foi uma das minhas forças para a abertura do escritório. Beijo, né? Úrsula! E depois vieram 2 filhos, né, de presente, né, nessa união. Mas, assim, a minha história da contabilidade começou muito antes, né, e na época eu estava entre ser programador, né, de informática ou contador. E aí, como eu estava trabalhando numa empresa grande, eles me promoveram para o setor de contabilidade, eu me apaixonei, né. Então, a contabilidade, ela está dentro de mim como uma paixão, né. Eu não sei como é que eu seria hoje se eu fosse um programador, né? Sinceramente, se eu tivesse optado por ser programador. Mas como contador, eu sou um cara realizado,
né? Então, porque a contabilidade, ela... muita gente não gosta, né? Quando a gente fala em contabilidade, as pessoas pensam em imposto, pensam em governo, pensam em Receita Federal, no leão, né? Mas a contabilidade é muito mais do que isso, né? Contabilidade é algo que traz a essência da empresa, né? É algo que traz ali a história da empresa. Eu sempre digo assim, né? Se tu quer conhecer a história de uma empresa, vai lá ler todos os livros diários, né? Ninguém vai fazer isso, né? Porque eu espero que não, né? Números chatos ali para você olhar, mas ali tem uma história, né? Tem uma história de uma empresa e a gente faz parte dessa história, querendo ou não, né? Mas é muito além disso, né? É tu poder estar com o empresário, sonhar com ele uma nova estratégia, né? É vencer desafios, né? É poder estudar com o empresário e fazer... e tu vê os reflexos lá na frente, né? Quando tu vê uma história bonita lá na frente, bah, eu fiz parte disso, né? E a gente pode trazer alguns exemplos aí, né? Então, vamos trazer muito. Pela minha conta aqui serão 40 exemplos. A gente vai trazer alguns empresários aí para contar para nós, né? A experiência deles, né? Então, para mim, a contabilidade é isso aí, né? A gente sabe que tu estudou contabilidade, tu é contadora, e para mim tu é contadora de fato, não é só porque não está atuando ali tecnicamente, né? Mas a parte estratégica é parte de contador, né? Então, faz parte e eu acho que isso aí, somos contadores, né? Exatamente. Muito orgulho. Então... isso aí faz parte do nosso sangue, né? E da nossa paixão. Isso. Né? Então, é muito importante, né? A gente poder viver daquilo que tu gosta. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, é isso aí. Né? E eu faço isso com muito carinho, né? Com muito amor. Então, desafios do dia a dia sempre tem. E fazem parte, e eu gosto, né? Desses desafios. E, Rosane, o que você tem para contar sobre a gestão das empresas? Ah, legal. Então, assim, primeiro eu quero dizer que eu não tenho cara de contadora. Espero que não, né? Apesar do meu terninho, né, ser quase cor de fuca, fazendo uma brincadeira aqui com as colegas, né? Mas, assim, o que acontece, tá? Eu vejo a contabilidade como uma excelente ferramenta de transformação, né, na vida das empresas. E é tão curioso quanto as empresas ainda não acordaram e o quanto o contador também deixou de ser valorizado ao longo dos anos, né? Porque a gente encontra muitas empresas que falam mal dos seus contadores na consultoria de gestão, mas elas nunca levaram informação de qualidade para o contador, elas nunca enxergaram no contador um braço, né, de apoio. E claro, tem profissionais que também não se atualizaram ao longo dos anos, né? Então, apesar de trabalhar com muita estratégia, hoje a minha atuação, Lauri, e você sabe disso, né? Mas a minha atuação, ela é muito voltada ao estratégico. Eu, de fato, sou uma estrategista de negócios, né? Assim que eu me considero, além de uma conselheira, né? Hoje eu participo de comitês onde eu aconselho empresas que decisões e que ações tomar, olhando para os seus números. Isso não é sobre dar palpite, né? É sobre 20 anos de experiência em relação à gestão e mais de 1.000 empresas atendidas. E todo esse processo de figura de conselho, né, de quem traz o controle e monta a estratégica, só foi possível na minha vida por causa da contabilidade, né? A contabilidade, ela é a primeira profissão regulamentada no Brasil, antes da medicina. Olha que legal. Antes do direito. Né? E infelizmente os advogados, né, ou felizmente, depende do ponto de vista, os advogados, os médicos, os arquitetos, os engenheiros, eles conseguiram ao longo dos anos buscar o seu valor na sociedade. Só que o contador, ele foi tão oprimido pelo fisco que ele passou ao longo desses anos de existência a perder valor ao invés de ganhar. Então eu vejo que na contabilidade e nos escritórios mais tradicionais, que não é o nosso caso, a gente é um escritório consultivo, né? Que nos escritórios mais tradicionais, os contadores, ao invés de serem uma âncora, uma força do negócio, eles têm muita dificuldade, inclusive, de cobrar um honorário justo de mercado, porque eles estão sobrevivendo. Eles não estão buscando ser o braço e se capacitar. E se eu só sobrevivo do meu negócio, eu não consigo transformar o meu cliente.
Porque uma das coisas que a gente faz na consultoria, inclusive, é definir o prolabore justo para o empresário. Que não é aquele que ele vai pagar só o menor imposto, é aquele com que ele vai conseguir ter uma vida digna. E muitas vezes, se o dono não conhece o seu real prolabore, porque ele não entende de imposto, ele não entende de estratégia, ele não vai conseguir, ele vai começar a empresa dele errado, porque ele não vai se pagar primeiro. Né? E é sobre pessoas. Então, eu sou muito grata à contabilidade, sou muito apaixonada por isso, por ser contadora. Então, lá na minha descrição do cargo, né, quando eu vou preencher qualquer tipo de cadastro, eu agora tenho muito cuidado, porque eu primeiro coloco empresária e segundo eu coloco contadora. Depois eu coloco o restante professora e tem outras aí, né? Mas o que acontece? Ser contadora, para mim, a contabilidade é o grande diferencial da Roma, porque eu consigo trabalhar a gestão financeira estratégica, mas eu também sei que qualquer movimento que a gente orientar uma empresa, ela não vai pagar mais imposto por isso. Então, quando a gente orienta alguém, a gente orienta com essa grande alavanca da contabilidade. E só é possível entender de empresas no Brasil se a gente entende de tributos. Infelizmente, é um país que massacra as empresas em razão dos impostos. E eu quero que meu cliente pague o menor imposto possível, mas eu também não quero que ele tenha um risco desnecessário. Então, para mim, essa parte da estratégia, ela se funde e se conecta com a contabilidade. Eu acho que por isso que a gente chegou num momento de negócio muito maduro, onde ficou só nós dois nesse sentido, né? E é por escolha, tá, pessoal? A gente hoje tem uma sociedade muito transparente, muito bacana nesse sentido. E à medida que a empresa foi evoluindo, vamos dizer assim, a cultura foi mexendo, os sócios também foram se ajustando a isso, né? E a gente segue nesse processo. Posso trazer Lauri, deve? Uma rápida palhinha, né? Antes mesmo de eu abrir o escritório, né? Eu tive um cliente, né? Lá nos anos 90 ainda, porque para mim a contabilidade na época ela era conhecida como o mal necessário das empresas, né? Ele era o braço do fisco, né? Infelizmente alguns ainda pensam. Mas eu tinha um cliente que um dia chegou e disse assim para mim: Lauri, o dia que eu não conseguir pagar o contador, eu fecho meu boteco. Ele tinha uma indústria, né, um negócio grande, mas foi exatamente nessas palavras que ele falou. Foi aí que eu comecei a entender o quanto que a gente realmente é importante para as empresas, né? Então, o quanto que a gente pode fazer pelas empresas, né? Uma estratégia tributária, como tu levantou, ela é essencial, porque hoje ela é a parte mais onerosa do custo de uma empresa, né? Então, a gente precisa estar preparado e estar preparando o empresário para isso, né? Não só entregar a guia para ele pagar, né? E eu acho que também, assim, os empresários, uma vez que eles conseguem perceber, e a gente tem que ser responsável por mostrar isso. O valor que, de fato, uma estratégia financeira adequada tem, o valor que ele consegue fazer, gerar, né? A solidez que ele traz para a empresa, uma vez que ele está bem orientado, ele faz questão de manter isso. Tanto é que para quem não sabe, aí na Roma, né, a nossa taxa de rotatividade de cliente é mínima. Os clientes ficam anos conosco. Eu brinco, a Roma tem 15 anos, né, mas tem clientes há mais de 30 que vieram do Lauri, né, que o Lauri já atende há mais de 30. Então, essa conta, hoje ainda brinquei com um cliente que essa conta aí, ela fecha nesse sentido, né. Então, nesses 14 anos, o que deu para perceber é isso, né, que quem quer trabalhar correto, quem quer ganhar dinheiro e quer se estruturar para um crescimento sólido e sustentável, hoje a gente consegue atender. E a contabilidade, pessoal, apesar de ser uma fala de contadores aqui, né? A contabilidade hoje, ela passou a ser um produto do nosso negócio. E nós não somos um escritório de contabilidade. E aí o pessoal confunde, às vezes, o que a gente é uma empresa de gestão. Então, a gente tem hoje consultorias comerciais, né? A gente tem hoje consultoria financeira estratégica. A gente trabalha com M&A, valuation, né? Due diligence. Então, a gente prepara as empresas para venda. Gestão de custos e preços. Preparação e organização para reforma tributária. Eu lembro que a gente fez uma reunião estratégica agora em 2024 e a gente listou quais serviços de fato eram produtos já prestados, ou seja, que já tinham clientes na carteira consumindo dentro do nosso portfólio. Se não me engano, foram 37 serviços que a gente listou. E para 2025 nós escolhemos 5 carros-chefes, né? 5 serviços que a gente ia concentrar nossa energia com maior ênfase. E nenhum desses 5 era contabilidade básica, vamos falar assim, né? Todos os 5 eram, de fato, gestão, contabilidade, né? estratégica. Tudo era estratégico.
E aí, pessoal, é sobre isso uma empresa de serviços, né? Mas, Lauri, conta para o pessoal quem é o Lauri quem é a pessoa do Lauri, como é que o Lauri estuda, né? O que o Lauri tem feito esses dias aí, né? Eu sei que o Lauri tem umas viagens, agora em 2025, o Lauri tem algumas viagens acontecendo, 2024 ele fez algumas viagens também. Conta para o pessoal aí o que tu tem estudado. Nós estamos vivendo no Brasil uma época de transformação, né? Para quem não sabe ainda, uma transformação econômica, uma transformação de gestão, inclusive, né? De negócios entre as empresas, né? Que é a reforma tributária. Em 2024, como a Rosane falou, já estive em Brasília, né, fazendo um curso, uma imersão da reforma tributária, na verdade, com pessoas que estão diretamente dentro do Senado e na Câmara de Deputados, justamente me preparando para que a gente possa trazer o melhor para os nossos clientes, né? Em 2025, já temos agendado algumas viagens, né? Uma delas já está definida, então, em fevereiro, para São Paulo, né, onde a gente vai fazer uma outra imersão, né? Então, tudo isso a gente precisa tá indo atrás, estudando, né? E não é só na imersão que a gente estuda, né, Rosane? Isso aí. Todos os dias a gente tem se atualizado, né? Existem diversos projetos de lei que já foram, que estão sendo estudados, né? Para acrescentar na reforma tributária. Então, tudo isso a gente tem que estar se atualizando, né, se preparando para que as empresas tenham o mínimo necessário para poder virar essa roda, né? Tu imagina que hoje a gente paga ali, né, diversos impostos e isso, de certa forma, é para ser simplificado. Não vai ser tão simples como dizem, né? Mas já é um começo que o governo está trazendo, né? Então, toda a gestão, toda a economia brasileira, ela vai se movimentar em cima da reforma tributária. E o mais interessante é que isso vai levar 8 anos de transição, né? Então, as empresas têm que estar preparadas, porque todos os anos vai mudar o seu custo tributário, né? Então, o que é a realidade em 2026 não vai ser em 2027. Em 2028 já vai ser diferente de novo. Só a partir de 2033 é que nós teremos uma solidificação da parte tributária. Então, estamos estudando, estamos se preparando, né? Assim como a Rosane também tem viajado, né, Rosane? Tem se preparado. Então, estamos juntos, digamos assim, se preparando para os nossos clientes, na verdade, né? Mas conta da tua viagem, então. Eu sei que não é só reforma tributária, né? Eu acho que é muito legal a gente falar sobre o quanto a gente... E não tem como, né? Para educar, a gente precisa antes aprender, né? E como somos um grande grupo de educação, né? Esse ano também de 2025, ele é o ano dos 15 anos, né? Então, ele é um ano muito especial para nós. E ele nos provocou também, né? Acho que essa virada dos 15 anos, né? A moça debutante, né? Aquela ideia de estar aberta, né? Ao mercado e às possibilidades. Nesse momento, a gente está aí para um período de empresa que a gente já é uma empresa adolescente, né? A gente não é mais uma criança pequena mimada e a gente já sabe muito bem o que a gente quer para nossa vida. Então, 2025 é um ano em que a gente está preparando essa expansão, trazendo muitas novidades já pensadas em 2023, 2024, entre elas a consultoria de preparação para a reforma tributária, né? A importação e a exportação através de uma marca nova de negócios do Grupo Roma. Também aí a consultoria comercial, né? Muitos clientes crescem financeiramente, mas não sabem ainda estruturar uma área comercial, preparar o time comercial e de vendas. A gente já aprendeu muito sobre isso, então por que não compartilhar e trazer profissionais de mercado para ajudar os clientes nisso? Então é um ano muito importante em relação a isso. E eu tenho sim viajado muito, porque eu tenho sentado à mesa em outros estados, em especial em São Paulo, com escritórios de gestão, né, não só de contabilidade, mas que têm um olhar estratégico, que são referência no Brasil todo, né? Então hoje eu tô num grupo de mastermind com contadores aí, os maiores escritórios do Brasil,
para entender quais as práticas que são feitas e que podem ser replicadas para o nosso negócio, para os nossos clientes. Porque a gente tem que ser congruente com a entrega, né? Então, tudo que a gente hoje leva para os clientes, tudo que a gente vende, a gente estudou primeiro, depois a gente já aplicou, então a gente tem muito cuidado em aplicar as estratégias que a gente coloca em prática. Mas a gente precisa também buscar fontes de inspiração que são referência aí no Brasil e no mundo, né? Então, os 15 anos nos trouxeram muita maturidade em relação a isso. E viajar faz parte disso, a gente não pode ficar, a gente tem que ficar na nossa caixa, ou seja, trabalhar bem o nosso negócio. Mas a gente precisa identificar o que os outros estão fazendo, buscar esse benchmarking para que a gente consiga também trazer essas oportunidades e se abrir para isso, né? Para que a gente seja, de fato, um verdadeiro ecossistema, né? Um hub de negócios, onde a gente pode levar outras soluções. Porque, de novo, a contabilidade é só um braço, né, Lauri? É só uma partezinha. E é importante dizer que isso não exclui a nossa vida pessoal, né? Pelo contrário, nos fortalece. Eu, por exemplo, sou transplantada, para quem não sabe aí, né? Eu tive um problema de saúde há muitos anos atrás e em função do transplante eu tomo medicação todos os dias e sou muito grata a isso, porque isso faz com que eu consiga estar bem saudável e eu dou muito valor à minha vida. Então eu pratico esporte, cuido da alimentação, tenho meus momentos de leitura, meus momentos de fé, né? Meus momentos de conexão divina com Deus. Então, acho que a gente cuidar dos nossos clientes, cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar da nossa empresa, é fundamental que as nossas áreas da vida estejam bem estruturadas. Lauri, o nome desse podcast é Ponto de Virada, né? E a gente não quer que hoje a edição seja tão longa, já que ela é especial. Vai que vocês estão cansados da gente e a gente nem sabe, né? Então, quem não tá cansado, comenta. Quem tá cansado, guarda para si. A gente tem um tempinho ainda, um pouco tempo antes de terminar o programa, e eu queria ouvir de ti, já que a gente vai fazer isso com os empresários, por que não começar conosco, né? Qual foi o ponto de virada, já que tu tá aqui na minha frente, na linha de frente comigo, da tua vida, Lauri? Pode ser da tua vida pessoal, profissional, mas qual foi brevemente aquele ponto, aquilo que te marcou, e que te fez dizer assim, nossa, agora a coisa vai andar, né? Agora a minha vida mudou. Eu creio que a gente tem vários pontos de virada, né? Uhul! Mas a gente não pode esquecer, né, que na nossa vida particular, né, a gente tem um ponto de viradas que são cruciais na nossa vida, né? Então, o meu casamento é um ponto de virada na minha vida, né? Os meus filhos, cada nascimento de um filho é um ponto de virada na vida da gente, né? A abertura do meu escritório foi um ponto de virada profissional, assim, fantástico, né? Em que eu consegui iniciar a realização do meu sonho de ser empresário, né? Mas eu diria assim que meu ponto de virada crucial mesmo é a minha sociedade com a Roma, né? Que bonitinho. Então, não sei se tu estava esperando isso, mas esse a gente não contou um pro outro, tá? É segredo? Mas esse é meu ponto de virada, assim, porque eu confiei nessa sociedade, né? E quando a gente confia, a gente vê o potencial da outra pessoa na sociedade, a gente vê que existe algo que pode dar muito certo, né? E realmente deu certo, né? Eu acho que nosso ponto, para mim, na minha vida, o ponto de virada é essa sociedade com a Roma. A gente só tem evoluído, né? Graças a Deus. Tecnologicamente, né? A gente tem evoluído no atendimento a cliente, a gente tem evoluído em diversas áreas, né? A gente tem evoluído em produtos, né? Como a Rosane citou, diversos produtos, né? Então, para mim, isso aí é o ponto de virada da minha vida, né? Onde faz parte desse contexto todo, né? Da minha vida, né? Então, para mim, é fantástico fazer parte desse grupo e é o que eu tenho para dizer, né? Meu ponto de virada. Obrigada, Lauri, que lindo, né? Eu acho que, como tu disse, né? A vida da gente é cheia de surpresas e desafios. E eu tenho certeza que os empresários que vão vir para cá, nós vamos provocar eles, né? Eu acho que quando a gente certeza. Mandar aquele recadinho lá do marketing, prepare-se para o podcast, pense num ponto de virada, né? O pessoal vai ficar meio que mexido. Será que vai ter choro? Risadas? Cada um vai ter seu ponto de virada específico, né?
Então, mas Rosane, qual é teu ponto de virada, já que tu me provocou, agora eu vou te provocar, né? Pensei que eu ia passar ilesa, tava tentando enrolar aqui, mas não deu. Então, assim, eu também confesso que, bom, a minha vida é cheia de viradas, né? Eu sou uma pessoa que vim de uma família onde meu pai e minha mãe, né, não tiveram formação, né? A minha mãe repetiu várias vezes a 5ª série porque ela não queria ir pra roça, e onde ela morava não tinha cesta, então ela não tinha opção de seguir, então ela queria muito estudar. Meu pai foi semi-analfabeto durante praticamente a vida toda, né? E uma coisa que eu aprendi com eles é confiança, dignidade, valores, princípios, né? E durante toda essa vida de transformação, de sair lá, eu fui a primeira a ter graduação do lado do pai, do lado da mãe, meus primos, meus tios, da minha família. Eu comecei a minha vida profissional na fábrica de calçado, passando cola. Né? Depois que eu fui virar estagiária do administrativo, então eu trabalhei 3 anos na produção de uma fábrica de calçado para poder cursar o ensino médio. E é muito legal de ver, assim, que de fato, né, Lauri, a vida vai provocando a gente, vai desafiando a gente, e a minha não foi diferente, né? Foram muitos desafios, né? Eu perdi o primeiro irmão com 19 anos, né? Com 18 anos de idade ele tinha 25, perdi o segundo quando ele tinha 40 e eu tinha 33. Então, a gente transplantei há 6 anos atrás, né? Foram muitos pontos. Mas, assim, quando eu olho para trás e penso que me mudou de fato, foi o período do meu transplante, né? Por quê? Porque eu sempre, quem me conhece sabe, eu tenho muita energia. Eu chego a ser insuportável de tanta energia que eu tenho. Eu sou uma pessoa inovadora, né? Eu digo que se eu ficar muito tempo eu até faço mal, porque eu consumo energia também. E como uma pessoa de bastante força, né, e energia, eu viajava o estado todo dando aula. Eu tinha já o meu negócio, a Romandando. Lauri, acho que já era meu sócio, sim, né? Me ajudou bastante nesse período. Letícia, na época, era sócia também, me deu bastante suporte. E foi um momento da minha vida que eu consegui perceber o quanto as pessoas de fato têm valor, né? Então, quando eu me descobri doente, né, dando aula no estado todo, com meu negócio voando, minha filha ainda pequena, né, relativamente pequena, um casamento que não era bom, era tóxico naquela época, eu me vi bem desesperada, né? E quando eu tive fé na cura... Olha, eu vou começar chorando no primeiro episódio, não dá, né? Quando eu tive fé na cura e eu percebi que, tipo assim, a gente não tá sozinho, eu acho que dali pra frente as coisas mudaram, né? E eu falo muito que é sobre fé e coragem, né? Fé na gente, em Deus, em algo maior. E eu nunca tive medo, né? E as pessoas até brincavam comigo. Ai, tu não tem medo, né? Quem conviveu na Lauri naquela época, sim, brincava. Porque eu tenho uns que diziam que se escondiam pra chorar, né? Porque eu vinha, de fato, definhando, né? E o mais difícil, o mais legal de pensar é que, infelizmente, no meu caso, a dor e o sofrimento me fizeram aprender e virar várias chaves, né? Eu deixei de ser controladora e eu passei a entender, eu sou muito controladora, tá? Extremamente controladora. E eu passei a entender que eu não precisava controlar tudo no momento em que eu fiquei frágil, né? Que tava tudo bem, que os outros estavam ali para me ajudar, inclusive o Lauri, né? Eu passei a entender que eu não dependia de um determinado relacionamento porque eu era forte o suficiente para vencer isso, né? E, enfim, então acho que a hora que Deus olhou para baixo e disse assim, amiga, filha, agora tu vai mudar de verdade, foi nesse momento onde tudo mudou, né? A partir dali, eu considero que a minha vida tomou uma outra forma. Eu me assumi como empresária e deixei de ser consultora, né? Eu tive um problema grave com isso, porque eu me limitei muitos anos querendo eu atender. Porque eu amo o que eu faço, então se tu que me quer ver feliz é na sala de reunião, né? E aí eu tenho que, quando a gente é empresário, a gente não pode estar só com o cliente, né? A gente tem que dedicar o nosso tempo aos colaboradores, a gente tem que dedicar o nosso tempo às relações institucionais. Então, o cliente, ele é muito importante, mas ele é só um pedaço da nossa empresa, né? Uma empresa moderna, ela está centrada em todo o seu ecossistema, em todo o seu contexto. E ali minha vida mudou. Ali minha vida se organizou financeiramente, por incrível que pareça. No momento mais frágil, foi o momento que eu mais ganhei dinheiro logo depois, porque eu disparei, virei várias chaves.
Ali minha vida se organizou profissionalmente, porque eu enxerguei oportunidades que eu não era capaz de ver, porque eu me achava ótima. Ali minhas relações de amizade se aprofundaram, né? Eu conheci meu esposo atual, que foi incrível, né? Foi um processo de pegar pela mão, ele esteve comigo no transplante, inclusive. Então, o meu grande ponto de virada, eu posso dizer que foi o transplante. Mas ele não virou uma chave só. E não foi o transplante em si, né? Foi esse processo de descobrir que eu era frágil, né? E aí, o que eu sempre falo, quando eu falo disso, é que não esperem ficar doentes, né? Não façam como eu, assim, não esperem, não aprendam com a doença. Aprendam com a vitória, é mais divertido. Né? Mais fácil. É mais fácil. Então, não esperem a vida fazer isso com a gente, né? Então, para mim, assim, de fato, o que me fez crescer foi isso. Foi ali que eu parei de dar tanta aula, né? Para quem não sabe, eu trabalhava 3 turnos todos os dias. Durante 10 anos, acho que eu fiz isso. Então, ali que eu acalmei o coraçãozinho e confiei mais. Que legal. Uma história incrível. Dizer que a gente teve junto, sim, no transplante, né? É uma luta que não foi só tua, foi de todos nós, né? Então, assim como eu também já tive episódios em que tu teve me ajudando, né? Então, acho que isso aí faz parte, né? Inclusive, por isso que a gente não é só sócios, né? A gente é irmãos praticamente, né? Então, acho que essa é a parte boa da sociedade, né? Quando a gente pode contar um com o outro de verdade, né? Então, eu acho que a gente tem um insight grande aí, a gente tem várias coisas que a gente poderia estar aprofundando muito mais, né? Mas o tempo é limitado também, né? Mas eu queria deixar para todos vocês aí um recado, né? Dizer assim que a gente vai estar trazendo empresários, vai estar trazendo histórias, tiveram um pouquinho da história da Roma. E se você quiser saber mais, né? Siga a Rosane Finanças, siga o Lauri Contador, né? Siga as redes sociais da Roma, né? Que a gente vai estar contando muito mais para vocês. Vamos estar trazendo assuntos atualizados o tempo inteiro para vocês. Quer completar com alguma coisa ainda, Rosane? Sim, pessoal, eu quero dizer assim, aproveitem sempre que possível para aprender com histórias de verdade, com pessoas de verdade, né? Acho que o universo dos negócios é sobre confiança cada vez mais e sobre as relações que a gente constrói, né? Não é mais de empresa para empresa, é de pessoa para pessoa, né? Então, o meu desejo é que vocês curtam muito a programação que a gente vai preparar esse ano todo aqui com bastante carinho, dedicação, essa é a nossa promessa, né? Acompanhem todos os episódios, compartilhem com os amigos empresários, né? Curtam, comentem, qualquer coisa que toque vocês, qualquer coisa que faça sentido ou que não faça também. Comentem aqui embaixo, porque a gente quer viver esse ano aí muito próximo de todos vocês. E essa validação, né? Essa troca é muito importante pra gente. E vocês são, de fato, muito especiais para nós. Isso aí. Então muito obrigado a todos. Obrigada, até o próximo episódio, pessoal.